Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o professor Ramiro e o conteúdo desse podcast é a mentira. Já que a filosofia busca a verdade, temos que falar também sobre a mentira, né? Pois devemos evitá-la. Na mitologia grega, Fraude ou Má-Fé era uma divindade monstruosa com cabeça humana, corpo de serpente e cauda de escorpião. Vivia num dos rios do inferno, chamado Cocyto. E ao contrário do que você pode imaginar, as águas deste rio eram muito frias. Fora d'água, só aparecia a cabeça de aparência agradável e o resto do corpo ficava mergulhado nas águas infernais, como para significar que as aparências enganam. Também foi representada como uma mulher de duas cabeças, uma de moça, outra de velha, com cauda de escorpião e garras de abutre. Então essa era a Fraude, né? Uma divindade que parecia ser uma coisa e na verdade era outra. Os gregos também explicavam, né, através da mitologia, duas personificações da mentira, né? Uma era o dolo e a outra era Apate, acho que era assim que se fala. E os dois eram irmãos e eles haviam saído da caixa de Pandora, aquela caixa que a Pandora abriu e acabou trazendo para o mundo todas as iniquidades e maldades e negatividades, enfim, todas as coisas ruins, né, que existem no mundo. Bom, mas isso que eu falei são versões mitológicas, tá? Agora falando da filosofia, na filosofia as mentiras que se parecem verdade são chamadas de falácias. E as falácias então são enunciados ou raciocínios que têm toda a cara de verdade, mas no final das contas são falsas, tá? Eram chamados então de sofismas, que os filósofos sofistas usavam para vencer debates, né? Mesmo usando argumentos falsos, tá? Então um exemplo, digamos assim, de falácia na lógica é o seguinte: Cristiano Ronaldo é craque, Messi é craque, logo Cristiano Ronaldo é Messi, tá? Não, isso é uma falácia, isso é um raciocínio que parece ser verdadeiro, mas ele é falso, porque por mais que os dois sejam craques, os dois não são a mesma pessoa e não são o mesmo craque, tá? Então falácia é isso, parece ser verdadeiro, mas é falso. Assim como a fraude, né? A fraude da mitologia grega, ela parece ser bonita, parece ser uma pessoa de aspecto agradável e tal, e na verdade ela é um monstro perigoso que mora no rio. Bom, num dos rios do inferno. E para finalizar então esse tema, temos as mentiras modernas, né, que são nada mais nada menos do que as fake news. As fake news, né, literalmente notícias falsas, elas têm toda a aparência de verdade, né, embora algumas a gente já veja que é mentira de cara, mas a maioria delas elas aparentam ser verdade, às vezes elas têm alguma coisa de verdade, mas no fundo elas são enganosas, são equivocadas e muitas delas são criadas especialmente então para confundir as pessoas, tá? Então eu quero pedir para vocês, né, nessa atividade número 20, que vocês em primeiro lugar desenhem a divindade monstruosa, a fraude, no caderno de vocês, tá? Vocês viram que eu falei que tem duas versões, né? A versão dela como aquela que tem um rosto humano e corpo de serpente, cauda de escorpião, e tem a outra, né, que é a mulher com duas cabeças, uma de moça, outra de velha, com cauda de escorpião e garras de abutre, tá? Vocês podem fazer ela aí no caderno de vocês. E a segunda tarefa, então, é que eu queria que vocês pesquisassem alguma fake news, pode ser uma, tá? Sobre
a pandemia, sobre o Covid-19, tá? Sabe, existem várias mentiras que são espalhadas na internet dizendo que se vocês fizerem tal coisa não vão pegar Covid, etc, etc, etc. Então eu quero que vocês encontrem uma dessas fake news nas redes sociais, elas estão, né, cheias. Enfim, esse então é a aula de hoje. Eu fiz através de áudio, tá? E era isso. Um abraço para todos e seguimos estudando. Tchau, tchau.